Estou testando aqui para ver como é que vai funcionar e para ver quanto tempo de retorno eu tenho para o que vocês vão falar. Estou tendo que acompanhar o chat pelo celular, tá? Então tenha essa paciência aí comigo. Deixa eu ver se eu me posiciono melhor para a câmera me pegar, já que ele cortou metade do meu. Estou testando aqui para ver como é que vai funcionar. Do meu. Para ver quanto tempo de retorno eu tenho da minha tela. Ok, vou ter uns 20 segundos de retorno. Vou botar o celular em algum lugar para poder acompanhar o chat. Acho que aqui já que é uma parte da tela que eu não vou poder usar mesmo. Você me ouvindo direitinho? A gente vai dar uns minutinhos aí até todo mundo entrar para poder começar, tá? E aí para poder dar uns avisos que são bem importantes para a continuidade das nossas aulas. É uma senhora gambiarra para fazer funcionar isso aqui que eu estou fazendo. Estou basicamente usando um programa para copiar a tela do meu computador, jogar para um site, esse site pegar essa informação e jogar para o Instagram. Entendeu? O site é justamente esse que está aparecendo aí na live de vocês, que é o Lula TV. Mas aí algumas coisas vão mudar, então não vou me alongar muito quanto a isso não. Só esperar o pessoal chegar para ver se deu certo. Eu não sei. É mais pra cá, eu tô muito longe da câmera. É mais pra cá. Eu esqueci que é espelhado. Acho que agora deve ficar um pouco melhor. Depois me dê retorno se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Eu tô tendo que usar o headset porque eu tô no computador. E aparentemente o computador não tem entrada pra microfone. Tem entrada pra fone de ouvido, mas não tem pra microfone. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas do terceiro ano, tá? E a gente vai focar em tronco de pirâmide. Oi, Carla, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aí com mais de 70 dias de isolamento, né? E é bem importante saber como é que vocês estão nesse período. Que é um período que com certeza não está sendo fácil para ninguém. É um período que definitivamente está exigindo mais da gente do que o que a gente jamais imaginou que fosse necessário, né? Posicionei aqui a caneta. A gente vai fazer tudo por mesa digitalizadora hoje, tá? E por isso que eu precisei fazer todo esse layout aí bonitinho. Olá! Quando for. Deixa eu ver aqui o horário. Quando for 2h15, aí a gente segue pra começar a aula, tá? Vou tentar fazer o melhor uso possível que eu posso do espaço que eu vou ter, mas hoje a gente vai escrever bastante. Aqui em casa ninguém demonstrou sinais de contaminação, então eu acredito que a gente não tenha pegado, né? Nem eu, nem minha esposa, nem meu filho, não teve tosse, não teve febre, não teve nada. Pode ser que a gente esteja assintomático. Mas os três ao mesmo tempo eu acho pouco provável. Espero que seu pai esteja bem, Carla, e que você também se cuide. Tá? Infelizmente, o mais provável é que se alguém na casa pegou, provavelmente todos da casa vão pegar. Mas espero que dê tudo certo, vocês se cuidem e saiam dessa com saúde. A gente ainda não tem previsão de volta, né? Apesar do governador ter dito que é possível que em julho as aulas retornem, mas
gente tem que ver como é que vai ser a repercussão a partir do momento de flexibilização do isolamento, né? Porque não é uma liberação, é importante ter isso em mente, tá? Não é a partir de 1º de julho tudo volta a funcionar. Não, são poucas coisas em poucos segmentos. Então é importante respeitar o que for decidido para voltar do jeito que é para ser, para as coisas não piorarem, tá? Ah, colégio tende a ser a última coisa que vai voltar, porque é uma aglomeração, como é que eu posso dizer? Que não pode ser evitada, né? Todo mundo que for para o colégio vai acabar se aglomerando. Lá no colégio, por exemplo, a gente não tem como, é fisicamente impossível para a gente colocar mesas com mais de 1 metro de afastamento de uma para outra. Não caberia nem 20 alunos na sala direito, imagine os 40 e tantos que a gente tem. Então, não existe essa realidade de um colégio sem aglomeração, tá? A previsão, então, do retorno dos colégios é em julho. Mas, é importante lembrar que para a gente do estado, as férias não foram antecipadas. Se as férias não foram antecipadas, quer dizer que se voltar em julho, volta para as férias. Então, o retorno às aulas mesmo é só em agosto, tá? E aí foge ao nosso controle, não é o que a gente pode dizer, mas a gente não vai fazer férias, então não é assim que funciona. Quem decreta isso aí é o Estado, tá? E como até agora não foi decretado férias, tecnicamente vai ter que ser decretado em algum momento. E não dá para colocar para o final do ano, então o mais provável é que se mantenha tudo de acordo com normalidade em termos de acontecimento pelo período, né? Então as férias devem de fato acontecer em julho, tá? Deixa eu ver que horas são aqui. Tá, 6 minutinhos aí pra gente começar. Pois é. Então, como eu já tinha previsto inicialmente, eu acho a gente só deve de fato voltar em agosto. E espero mesmo com essa flexibilização do isolamento, os casos não se ampliem, né, e a gente não tenha que lidar com um número bem maior de pessoas contaminadas. Eu realmente espero isso. Então, só nos resta de fato esperar, não tem muito o que fazer agora não. Tá bem aqui. Nossa, tá bem aqui. Vou perder uma boa parte da tela. Vou fazer um teste aqui do escrito só para saber mais ou menos até onde a gente vai. Até onde eu vou poder usar a tela. Até aqui. Eu acho que é aqui. Vou fazer o teste aí. Daqui a pouco vai aparecer uns risquinhos na tela de vocês. Quer dizer, vocês já apareceu, né? Porque a minha fala vai junto. Mas pra mim eu já risquei há algum tempo. É só pra poder ter uma ideia da área que eu vou ter pra escrever. E aí ter que... Tô marcando pra poder não fugir dessa área e não perder tela. Quando der os 15 minutinhos de espera aí, a gente vai conversar algumas coisas importantes aí pra gente em relação a como vai funcionar na continuidade das nossas aulas, porque, como eu disse, se as aulas voltam só em agosto, então a gente vai continuar com aula à distância até lá. A gente não pode perder isso, certo? Vou fazer uns outros riscos aqui só para ter uma ideia mais ou menos. Eu já sei onde é que está pegando de um lado, mas não sei onde é que está pegando do outro ainda. Então a gente vai ter que prolongar esse período de aulas à distância, tá? E aí, não se iludam, a gente está de fato pensando em muitas coisas para poder melhorar essa situação para vocês, tá? Para a gente poder fornecer a vocês as aulas que a gente pode e com a melhor qualidade que a gente pode, tá? Ontem a gente teve uma reunião com os coordenadores e o núcleo gestor e amanhã a gente tem outra reunião com todos os professores para formalizar algumas decisões, certo?
Deixa eu ver aqui. Então acho que vai ser mais ou menos aqui. E aí eu tenho noção do quanto eu perdi de espaço útil. Pronto. Deixa eu ver aqui, olha só. Tá. Quando der os 15 minutos, como eu disse, eu vou começar a tocar alguns pontos para depois a gente ir para a explicação em si, tá? Hoje a gente vai falar de troncos de pirâmide, então acaba sendo um pouco mais curto porque é um tópico dentro das pirâmides, tá? Para quem está esperando as atividades, de fato eu vou passar as atividades para essa semana, tá? Porque essa semana está marcada para mim para ser só conteúdo. E aí a gente vai estabelecer um calendáriozinho extra aí para como vai funcionar as coisas, tá? Assim que der o tempinho eu começo a explicar. Essa live aqui com certeza eu vou jogar ela pro YouTube, tá? Então quem não puder acompanhar ela agora, ou quem quiser ver ela de novo depois que passar as 24 horas, vou disponibilizar lá. E se tudo der certo, eu disponibilizo no IGTV também, para facilitar, assim, para diversificar mais o acesso, né? Os cabelos não param de crescer, daqui a pouco meus cabelos vão estar batendo nas costas, no meio das costas. Eu vou ver se eu corto antes de ir pra, ou se eu deixo rolar de vez, não sei. É algo a se pensar. Só esperando aí pra gente começar, tá bom? Falta um minutinho só. E aí, pessoal, eu queria começar a tocar logo num assunto em relação à nossa aula em si, tá? Tô olhando pro celular como se a câmera fosse lá. Algumas coisas vão mudar na forma que eu vou dar as minhas aulas e como provavelmente todos os professores vão dar suas aulas. Tá? A gente precisa adequar algumas coisas e precisa padronizar algumas coisas. Isso quer dizer que em termos de live, essa é a minha última live no Instagram, tá? Depois de hoje eu não vou mais fazer lives no Instagram para dar aula. O que eu vou fazer para dar aula? Eu vou usar a plataforma do Google Meet, certo? Usar o Google Meet para a gente poder ter as nossas reuniões. Essa live é para o terceiro ano especificamente, tá? Mas fica aberta a todo mundo que quiser assistir. A gente vai começar a migrar nossas aulas para o Google Meet. Então, a partir de amanhã mesmo, que eu tenho aula com o primeiro ano, não vou fazer mais live. Vou lá para o Google Meet. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que para quem quiser acompanhar simultaneamente, não vai poder usufruir do fato do Instagram, que a maioria de vocês tem um plano que o Instagram não paga, né? Tudo que você faz no Instagram já está incluso nos seus créditos sem cobrar mais. E no Google Meet você não tem essa facilidade, tá? A vantagem é que vocês podem interagir mais, então se tiver pergunta você pode perguntar, pode escrever lá alguma coisa que eu vou ver na hora, não vai ter esse atraso que tem no Instagram. A vantagem é que a gente vai ter uma tela maior, então vocês vão poder ver toda a minha tela, não vou precisar fazer gambiarra para poder transmitir a tela do computador, tá? Então vai ser bem mais prático. Para mim, em termos de uso do meu computador, vai ser mais fácil e para acompanhar o que vocês estão falando também, porque atualmente eu estou com o computador aqui, usando a webcam do computador, que não é o ideal, porque não é a melhor câmera, mas funciona, e com o meu celular encostado no monitor do notebook para eu poder ver o chat. E não é de forma nenhuma a maneira mais adequada, nem a maneira mais prática de fazer isso, entendeu? E como eu disse, aqui eu perdi muita parte da minha tela por conta das limitações de transmissão do Instagram. E no Google Meet eu não vou ter isso. Quando eu for dar minha aula no Google Meet, eu vou transmitir a minha tela toda, vocês vão ver a tela toda no Google Meet, tá? Que mais que eu ia falar? Então, lá as aulas não vão ficar salvas, mas eu pretendo gravar as aulas para disponibilizar no YouTube e, se possível, disponibilizar também no IGTV. Eu não sei como é que funciona para botar vídeo de fora no IGTV, mas se der para fazer, eu vou fazer. Eu sei que a minha última live que eu fiz aqui, eu consegui disponibilizar ela toda no IGTV, sem corte, sem nada.
Então é possível que eu consiga fazer a mesma coisa. Se eu não conseguir, a aula vai estar lá disponibilizada no YouTube, certo? Então, a vantagem dele é, como eu disse, a gente tem uma maior interação, que vocês podem se posicionar falando, não só escrevendo, né? Se quiser falar, pode falar também. Óbvio que tudo no momento adequado para isso ocorrer. E a gente tem uma gravação também mais adequada até para colocar no YouTube, porque fica melhor de ver com ela em formato paisagem em vez de formato retrato, tá? Então essa é a última aula que a gente vai ter pelo Instagram. Até porque aqui não está tendo o alcance que eu imaginei que fosse, apesar de ter um bom alcance, não está tendo o alcance que eu imaginei que fosse. Eu estava esperando mais. E eu vejo que tem muito aluno que não está assistindo pelo Instagram, não está acompanhando, entendeu? Então está se perdendo um pouco aí a ideia que eu tive inicialmente, certo? Então a partir de amanhã a gente já vai ter uma aula no Google Meet e a ideia é que toda semana a gente tenha aulas pelo Google Meet para a gente repor conteúdo, resolver exercícios. Então, por exemplo, para mim, a próxima semana está marcada como uma semana de atividades. Então eu vou passar as atividades de vocês, mas eu também vou fazer aulas resolvendo as questões. Tudo no Google Meet, tá? Só reforçando, essa é a última live que a gente vai ter aqui. Então vamos lá. O assunto que a gente vai trabalhar hoje é tronco de pirâmide. Tá? Deixa eu escrever aqui bonitinho. Eu ainda estou me habituando a escrever. Meu Deus do céu. A escrever nessa mesa digitalizadora, tá? Então tenham paciência comigo. Daqui pro final do ano talvez eu faça a coisa direitinho. A gente está vendo. Tenho que lembrar que eu não posso escrever com a mesma velocidade que eu escrevo normal. Porque senão ele não capta direito. Tá dizendo? Tronco de pirâmide. Professor, o senhor vai escrever tudo que o senhor vai falar? Não mesmo. Tá? Senão é o resto da vida escrevendo. Eu vou usar ela mais para os desenhos e fórmulas que eu for precisar fazer. Esse P que parece uma letra grega aqui está ótimo. Um dia eu me acostumo. Tá? Ainda prefiro minha lousazinha em sala de aula. Então a gente vai trabalhar tronco de pirâmide, certo? O que é um tronco de pirâmide? Tronco de pirâmide é quando eu pego uma pirâmide e eu faço um corte paralelo à base dela. Então, imagina que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Eu tenho aqui uma pirâmide, que eu vou tentar fazer na melhor das minhas habilidades. Pronto. Eu tenho aqui uma pirâmide, certo? O tronco de pirâmide é basicamente quando eu faço um corte paralelo à minha base. Esse aqui de baixo, que vocês estão vendo aqui meu ponteirinho, é a base, tá? Quer dizer, vocês estão vendo? Então, estão vendo meu ponteirinho. Essa parte de baixo aqui é a base. Então, o tronco de pirâmide é formado quando eu faço um corte paralelo a essa base. Então, eu tenho algo assim. Certo? Quando eu faço esse corte paralelo, eu tenho um tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide é referente a essa região aqui, ó, que vai do corte até a base. E aqui eu tenho a altura do meu tronco de pirâmide. Tá? Aqui eu tenho a aresta da base, que eu vou chamar a aresta da base maior. E aqui em cima eu tenho a aresta da base menor. O tronco de pirâmide, como vai ser essa região onde eu faço o corte, ele vai ter duas bases. Ele vai ter a base de cima, que normalmente é a base menor, e a base de baixo, que normalmente é a base maior. Por que eu falo normalmente? Porque a pirâmide pode estar invertida. Tá? Se a pirâmide estiver invertida, inverte-se o tamanho das bases. Mas considerando a base embaixo e o vértice acima, eu vou ter, após o corte, uma base menor em cima e uma base maior embaixo. Tá? Então, o tronco de pirâmide é essa estrutura. Essa pirâmidezinha de cima, ela é descartada, ela é jogada fora. Tá? O que é que a gente precisa aprender a calcular com o tronco de pirâmide?
volume. Tá? O que a gente costuma trabalhar com tronco de pirâmide é volume. E qual é o lance? O tronco de pirâmide ele tem uma fórmula própria para o cálculo de volume. Tá? Essa fórmula não é exatamente uma fórmula muito intuitiva, não é uma fórmula que eu olho assim, saquei de onde vem. Não, não é. Ela é uma fórmula bem chatinha, na verdade. Tá? Então, hoje, eu vou desprender o tempo só para explicar de onde essa fórmula vem e como é que eu posso entender melhor essa fórmula. Tá? Professor, vou ter que decorar a fórmula? Não, por isso que eu vou demonstrar. Mas não é uma demonstração simples. Tá? Por isso que vai ser a aula toda dedicada para isso. A gente dedica um momento só para tronco de pirâmides, dado a complexidade da demonstração dessa fórmula. Tá? Mas depois que demonstrada a fórmula, dá para entender bem de onde ela vem, porque ela carrega muitas das características da fórmula base do volume de pirâmide. Tá? Então, deixa eu só mudar a cor aqui do meu pincel de novo. Esse celular aqui está mais me atrapalhando que me ajudando. Mas como eu sei que eu não posso escrever abaixo da pirâmide, que é onde está a minha imagem, deixa aqui, tá ótimo. Então, a gente vai começar a estruturar a ideia do nosso cálculo. Tá? Vou ver a pirâmide. Até a base, eu vou ter a altura da pirâmide, tá? Que eu vou chamar de H. Eu tenho a pirâmide, a altura do tronco, que eu chamei de Hzinho, e eu vou ter a altura dessa pirâmidezinha pequena. A altura dessa pirâmidezinha pequena é justamente a pirâmide que eu vou descartar. Então eu vou dizer que ela é a diferença entre a altura da pirâmide grande e a altura do tronco de pirâmide. Certo? Ou seja, ela é essa altura aqui grande, que é a altura da pirâmide, menos a parte do tronco da pirâmide. Quando eu faço a altura da pirâmide menos o tronco da pirâmide, eu tenho a altura dessa pirâmidezinha aqui de cima. Tá? Vou deixar assim para não ter que trabalhar com três variáveis distintas. Volume da pirâmide é calculada com da base vezes a altura sobre 3. O volume do tronco de pirâmide, o volume do tronco da pirâmide vai ser igual ao volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Certo? Como é que eu calculo o volume de pirâmide? O volume de pirâmide eu calculo como 1/3 da área da base vezes a altura. Isso quer dizer que o volume do meu tronco de pirâmide vai ser igual. Volume da pirâmide grande é a área da base grande vezes a altura da grande dividido por 3. O volume pequena é a área da base pequena vezes a altura da pirâmide pequena, que a gente descreveu ali como a altura da pirâmide grande menos a altura do tronco de pirâmide, dividido por 3 também. Certo? Isso quer dizer que eu posso juntar isso tudo numa fórmula só, já que eles têm o mesmo denominador. E ao mesmo tempo eu vou fazer a distributiva aqui nesse parênteses. Então eu vou ter que o volume do tronco de pirâmide é a área da base maior vezes a altura da pirâmide grande menos, aí eu faço a área da base menor vezes a altura da pirâmide grande vezes a altura da pirâmide grande, aí mais vezes a altura do tronco de pirâmide sobre, ok? Percebe que os dois elementos aqui têm a mesma altura, os dois estão usando a altura da pirâmide grande. Isso quer dizer que eu posso botar esse H em evidência. Então fica assim, o volume do tronco de pirâmide é igual a H, boto H em evidência, tá? Vezes a área da base maior menos a área da base menor, repito a última célula lá, mais a área da menor
vezes a altura do tronco de pirâmide. Ótimo. Então eu consegui simplificar o máximo que eu consigo. Qual o detalhe? Quando eu trabalho com tronco de pirâmide, eu vou ter a área da base maior, ok. Eu vou ter a área da base menor, ok. Eu vou ter a altura do tronco de pirâmide, ok. O que eu não vou ter é essa altura aqui, ó. A questão ou a situação nunca vai me informar a altura da pirâmide original de onde foi feito esse tronco de pirâmide. Eu não tenho essa informação, tá? Então eu não posso usar essa informação no meu cálculo. Eu posso usar somente o que a questão vai me informar, ou o que eu consigo calcular a partir do que a questão me informa. E o que é que eu consigo calcular a partir de qualquer questão de tronco de pirâmide me informa? Eu consigo calcular a área da base maior, eu consigo calcular a área da base menor, e eu consigo calcular a altura do tronco de pirâmide. Isso quer dizer que eu tenho que substituir essa altura do triângulo da pirâmide maior por outra coisa, tá? Então a gente vai fazer uma outra conta separada antes de continuar essa aqui. E que eu vou escrever de vermelho. Eu vou vir aqui para o lado e eu vou fazer uma proporção, tá? Qual é a proporção que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que a área da base maior está para a área da base menor, assim como a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor, certo? Ou seja, comparei a base maior da pirâmide com a altura da pirâmide maior, comparei com a base menor da pirâmidezinha pequena e a altura da pirâmidezinha pequena. Aí você pergunta, professor, mas espera aí, a área da base é um dado de duas dimensões, é uma área. A altura é um dado de uma dimensão, é uma linear. Eu não posso fazer essas medidas dessa forma. Não, não pode. É justo. A área é uma de ordem 2. A altura é uma grande de ordem 1. Então eu preciso subir a ordem da grande zero. E para isso, eu faço o seguinte. Vou isso aqui ao quadrado. Certo? No momento que eu levo isso ao quadrado, agora eu tenho 12 dados grandes. E é normalmente. Para ter que desenvolver isso ao quadrado, eu vou pegar esse ao quadrado e eu vou jogar para o outro lado como raiz. Por que eu posso fazer isso sem problema? Porque eu estou trabalhando somente medidas reais, que sempre são obviamente positivas. Elas são sempre positivas. Eu posso garantir que eu passando esse ao quadrado do lado com raiz, eu não gerando uma segunda possibilidade de resultado, certo? O que eu faço é o seguinte, quadrada da base maior para raiz menor, assim como a altura da pirâmide maior para a altura da menor. Quando que eu estou oscilando, eu não sei se a internet vai para onde errado essa coisa, tá? Mas a gente vai aqui, até para minha uma horinha ao vivo. Agora que foi uma hora, a gente já passou da metade dos cálculos. Passei essa raiz para o outro lado. O que, é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma multiplicação dos meios pelos extremos, ou seja, eu vou multiplicar esses dois e vou multiplicar esses dois, tá? Aqui, certo? Para que eu vou fazer isso? Porque eu fazia, eu uso esse H. Tentar diminuir para poder caber esses aqui, tá? Colocar aqui eu tenho, a partir dessa parte, eu vou ter as vezes da área da maior menos H vai caber vezes da base. Eu vou continuar embaixo, é igual. Multiplicar esses dois, eu tenho raiz quadrada da área da base menor vezes a altura da pirâmide grande. Isso é uma equação só, tá? Esses dois que tem um HO, eu vou tentar deixar no mesmo. Isso quer dizer que eu vou passar a ter Hzão vezes raiz da menor menos a área da base menor vezes Hzão. Certo? Deixa eu editar aqui para ficar mais fácil de ver. Pronto. É igual. E esse, ó, esse aqui eu passei do lado para o primeiro membro da equação. Esse aí eu vou passar para o segundo membro, ou seja, ele vai mudar de lado, ele vai mudar de sinal. Assim, vezes raiz quadrada da base menor. Vou botar o H em evidência, então eu vou ter Hzão vezes raiz quadrada de Hzão, ou seja, a área da base maior, menos raiz quadrada da área da base menor,
E isso vai ser igual a H, parênteses aqui, fechei, vezes raiz quadrada da área da menor. Esse parênteses eu passo dividindo para o outro lado. Isso aqui é resta. Aqui no final. Um pouco mais passado, vou ter que fazer racionalizando depois. Isso me resta aqui. Então, igual. É igual a Hzinho da área da Z menor raiz quadrada da Z maior menos raiz da Z. Vai ficar com um monte de raiz. Quer dizer, para racionalizar, eu vou pegar essa parte aqui embaixo negativa e eu vou multiplicar em cima e embaixo por esses mesmos valores, só que positivo. Certo? O que isso vai fazer? Isso vai mudar o meu numerador, vai fazer raízes aqui, né? Só que em vez de subtrair, eu vou somar. Quando eu multiplicar esse por esse aqui, vai ficar 1 vezes raiz quadrada da área da menor vezes a raiz. Esse aqui vai ser, e como de menos eu vou colocar, ficar mais vezes. Quando eu multiplicar as raízes aqui, vai cancelar a raiz, que é negativo, mas é as raízes. Então vai ficar a área base menor menos a área base. Então, a altura ela pode ser dessa forma, tá? E aí eu posso colocar o Hzinho em evidência, mas eu não tenho espaço para fazer isso aqui, então eu vou deixar para fazer quando eu voltar para cá. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então, já que eu já coloquei o Hzinho em evidência, eu vou substituir, certo? Então vamos substituir, vai ficar o volume do diante igual. Eu vou colocar aqui, só para facilitar a vida, eu jogo em evidência. Para quem não sabe que está do lado do H desse Hzinho aí, é uma área da base menor, tá certo? Então eu vou em rotação com a já em evidência, vezes raiz da área da base maior vezes a área menor mais a área da base menor sobre a área da base menor menos... Perdão, eu troquei aqui de ordem. É a área da base maior menos a área da base menor. Tem que consertar ali no vermelho. Vezes esse parênteses, a área da base maior menos a área da base menor mais a área da base menor vezes a altura. Isso tudo até aqui sobre 3. Ficou meio bagunçado, mas vai dar certo. Deixa eu só consertar essa informaçãozinha que eu botei aqui errado. Pronto. Aqui. Não é a área da base menor menos a área da base maior. É a área da base maior menos a área da base menor. Pronto. Professor, tá uma loucura muito grande. Tá, concordo com você, tá bem bagunçado. Mas eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. Eles são as coisas, eles estão multiplicando e numerador. E, se você prestar atenção, vou ter o seguinte. Que o meu voo tronco, para você ser melhor. Assim, fica mais confuso de evitar. Aqui. Eu vou aplicar aqui embaixo e fazendo um plano melhor. Pronto. Se você prestar atenção, esse parênteses todo está multiplicado por Hzinho. E essa área também está multiplicada por Hzinho. Isso quer dizer que eu posso colocar esse Hzinho em evidência. E juntar dentro desse parênteses esse termo aqui. Tá? Deixa eu ver o negócio. Acho que achei. Ah, não. Eu tenho um outro errinho. Vou corrigir antes de dar danos. Mas não é a base menor, é a base maior. Tá? Aqui tem a área da pior. Aqui é a base maior. Aqui é a base maior. Aqui permanece a mesma coisa no fim da conta. E aqui é a área da base maior. Pronto. Vou mostrar aqui. Fica a da maior. Esse termo com parênteses está com H e esse termo com H, eu posso colocar o H em evidência. Então, o volume do tronco é igual a altura vezes esse área da base menor vai entrar nesse parênteses. Então, eu vou raiz quadrada da base maior
vezes base maior, mais maior, mais a área da base menor, dividido por 3. Essa última aqui é, de fato, a minha fórmula de volume do tronco de pirâmide, certo? E o que é importante a gente entender? Ela é uma fórmula grande, ela não é uma fórmula fácil, mas como eu disse, números, ela que carrega todas as características da fórmula do volume de pirâmide normal. Olha só, deixa eu puxar de volta aqui mais perto. Eu tenho altura, eu tenho área de um modo geral, eu tenho dividido por 3. Ou seja, o volume do tronco de pirâmide também recai sobre a ideia de que eu vou ter a área da base, eu vou ter a altura, eu vou ter 3. O de 3, né, eu estou falando de pirâmide, ele mantém. Eu vou ter altura e eu vou ter base. O lance é pirâmide mais uma base. Tá? Então não dá para pensar somente numa coisa muito mais simplificada que isso, certo? Como é que você pode tentar memorizar isso sem entrar novo? É uma demonstração simples. Ela também não é muito complexa, ela é longa e ela é cansativa, tá? A ideia é o seguinte: você precisa entender que você tem duas bases no tronco de pirâmide e que essas duas bases precisam estar aparecendo nessa foto, tá? Então, toda permanece verdadeiro aqui. Eu tenho altura, eu tenho dividido por 3. Dividido por 3. A única coisa diferente é a base. Se eu tenho que fazer essas duas bases conversarem entre si, basta você pensar o seguinte: eu tenho que ter a base maior, eu tenho que ter a base menor. Mas eu também tenho que conversar entre as duas. Ou seja, eu preciso ter as duas bases juntas. Tá? Quando eu tenho duas bases juntas, eu tenho que estar multiplicando essas duas bases. Só que pensa bem, base é uma medida de duas dimensões. Se eu multiplico duas bases, eu estou multiplicando duas medidas de duas dimensões. Isso quer dizer que eu estou gerando uma medida de duas dimensões. Tá? E ela foge ao que a gente diz do que se trata de base. Eu não posso ter uma medida de 4 dimensões quando eu falo de base. Então, como é que eu faço para diminuir uma medida de 4 dimensões para uma medida de 2 dimensões de novo? Eu tiro a raiz quadrada. A raiz quadrada, ela corta pela metade o número de dimensões daquela medida. Então, se eu tenho uma medida de 4 dimensões e eu tiro a raiz quadrada, eu parto isso no meio e eu passo a ter uma medida de 2 dimensões. Então, pensa, eu tenho uma área da base maior, 2 dimensões. Eu tenho uma área da base menor, 2 dimensões. Eu tenho a área da base maior com a área da base menor. Para não ter que trabalhar com 4 dimensões, eu tiro a raiz e eu reduzo para 2 dimensões também. Certo? Professor, é muito complexo de pensar dessa forma. Concordo, é. Isso vai das loucuras da minha cabeça. Tá? Mas é uma das maneiras que você tem de tentar deixar essa fórmula um pouco mais compreensível, pelo menos na minha visão, do que você só decorar, tá? E aí vale coisas que você tem aí, você só está trabalhando com somas, você não está trabalhando com subtração, então não precisa conter operações trocadas, tentar a parte da altura, dividido por 3, vocês me deram, é preciso entender a relação que elas vão ter uma com a outra, tá? Então eu tenho uma área da base maior, eu tenho uma área da base menor, eu tenho as duas juntas, para que eu não extrapole o nível de dimensões, eu tenho que fazer a raiz quadrada, ok? Então essa é a forma que a gente tem de trabalhar o tronco de pirâmide. Se você tem tempo, eu faço aplicar esse trabalho de volume do tronco de pirâmide, por exemplo. Na área questão aqui, fizemos na hora, vamos calcular o volume de pirâmide, onde seja uma base quadrada, a gente dificultar muito aqui. Então, a pirâmide de base quadrada, a área da base maior, perdão, mede 6 centímetros e a área menor mede 3 centímetros. Tá? Então eu quero calcular o volume de pirâmide, onde a área maior mede 6 centímetros, a área base menor mede 3 centímetros e a altura desse tronco de pirâmide é 4 centímetros. Então eu vou colocar a fórmula é volume é igual à altura do tronco de pirâmide vezes a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor dividido por 3. Tá?
eu já tenho as arestas das bases, eu sei que a base é quadrada e já tenho a altura. Então, eu sei que a base quadrada vai ser só a aresta da base quadrada, ou seja, vai ser 6 ao quadrado dá 36 centímetros quadrados. Eu sei que a área da base menor vai ser a aresta da base menor ao quadrado dá 9 centímetros quadrados. E aí eu pego esses valores e eu vou aplicar na fórmula. Vai ficar então, o volume do tronco de pirâmide é igual à altura, que é 4, vezes a área da base maior, que é 36, a área da base menor, que é 9, mais raiz quadrada 36 vezes 9. E tudo dividido por 3. Ou seja, o volume C, 36 mais 9 é 45. Raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 9. Ou seja, 6 vezes 3. Isso tudo dividido por 3. Isso quer dizer que meu volume vai ser 4 vezes 6 vezes 20, dividido por 3. Esqueci um pouquinho aqui porque começou a chover, tá? Então, meu volume vai ser... Para não multiplicar por 4 depois dividir por 3, eu vou primeiro dividir por 3 e depois multiplicar por 4, tá? Porque eu trabalho com números menores. 32 dividido por 3 vai dar 24. 24 vezes 4 vai dar 96. Fica 96 centímetros cúbicos. Então, em termos de aplicação, ele não é complicado. É um cálculo como qualquer outro, tá? Você tem a fórmula, só substituição, você tem cálculo ou outra, tá? Mas, de modo geral, aqui eu fiz uma questão onde eu estou trabalhando com uma base mais simples, eu estou trabalhando com os dados já fornecidos, mas ele poderia não ter me dado a altura, por exemplo, em vez de me dar a altura, ter me dado a geratriz da face. E aí eu teria que trabalhar essa informação para poder calcular, desculpa, para poder calcular a geratriz da face. Não que a gente não possa fazer uma questão dessa em um outro momento, tá? Mas aí eu tenho que ter uma questão bem preparada para poder não dar valores muito assustadores, já que, como eu estou cortando praticamente 1/3 ou mais do meu espaço de escrita, eu perco muita coisa aqui, tá bom? Mas eu acho que deve ter aplicação. Eu preciso que vocês me digam. A gente tem aí 7 minutinhos. Esses rascunhos aqui, tanto rascunho da fórmula, como esse rascunho da resolução, eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês lá no site do tá? De todo modo, eu vou deixar a aula salva aqui 24 horas. Eu vou ver se disponibilizar no IGTV e eu vou tentar jogar ela pelo também, tá? É só compartilhando, a gente dá tchau para a porra do Instagram, a gente vai dar tchau para as lives. E a gente vai, as aulas vão acontecer no Google Meet, certo? Professor, você não vai fazer mais nada em live? Ainda não decidi, eu estou pensando, tá? Eu estou com uma ideia aqui na cabeça, mas eu tenho que maturar ela um pouquinho mais e discutir com outras pessoas, porque a ideia é convidar outras pessoas para alguns debates, certo? Os debates vão ser mais focados provavelmente para professor do que para aluno, mas acho que vale a pena vocês assistirem para entender como é que funciona a cabeça do professor nessa época também, e as dificuldades que a gente enfrenta para isso, tá bom? Acho que hoje, então, alguma coisa enquanto eu ainda estou falando, porque um pouquinho a gente assegura que não tem